Galerinha, tô aqui em Vitória da Conquista e tem um restaurante bem legal aqui do lado, tô na rodoviária aqui. E vou falar pra vocês que reclamam demais aí, que falam que as coisas tá difíceis, que tudo é caro, que tudo tem que gastar dinheiro, não é verdade não, viu? Porque aqui, por exemplo, na rodoviária de Vitória da Conquista, nesse restaurante aqui, ó, é uma prova de que nem tudo é caro e nem tudo que é importante pra você custa dinheiro. Por exemplo, um negócio que eu me surpreendi aqui é que aqui uma das coisas mais importantes para sua viagem aqui é de graça. Viu só? Então, tá aqui ó, a coisa mais importante para sua viagem é você encontrar uma tomada para carregar o celular. Pronto, é de graça. E tem mais. Olha aqui ó, galerinha, como é de graça. É de graça, a coisa importante da sua viagem é uma tomada para você carregar o celular. E é de graça, viu?